Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia com o Senhor, com a palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar ministrando a nossa vida, né? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura de hoje. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais essa semana que nós estamos finalizando hoje, a semana 50. Como é bom, Senhor, caminhar contigo. Como é bom, Senhor, desfrutar da tua presença. Como é bom, Senhor, saber que cada dia mais nós temos nos alimentado de uma verdadeira comida, bebido uma verdadeira bebida. O Senhor é a água viva, Senhor, que nós bebemos todos os dias dessa fonte. E o Senhor é o pão vivo, Pai, que desce do céu, que alimentou, Senhor, tantos até aqui e tem nos alimentado, Senhor, todos os dias. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui na minha vida e na vida, Senhor, dos meus irmãos que têm acompanhado essa leitura. Alcança, Senhor, a nossa mente, o nosso coração cada dia mais com a sabedoria que vem do alto. Alcança, Senhor, cada dia mais a nossa vida dedicada ao Senhor, com uma devoção cada dia maior, amando ao Senhor verdadeiramente. É isso que nós te pedimos, Espírito Santo. Fica conosco, Pai. Mais um dia em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Vamos lá, então, semana 50, dia 7, né? Hoje nós vamos ler Romanos 8, 9 e 10, né? Continuando aí a carta que Paulo escreve aos irmãos em Roma, aos romanos. Capítulo 8 diz assim: Portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito, doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Não estamos a salvo das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Ele enviou seu próprio Filho, em corpo humano, como nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Assim, agora podemos obedecer às leis divinas e seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana vivem tão somente para agradar a si próprios. Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito constatam que têm a sua mente controlada pelo Espírito. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte, porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará. É por essa razão que aqueles que ainda estão sob o controle de sua própria natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês. E lembre-se de que se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado. No entanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará com que seus corpos mortais vivam de novo, por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela lhes pede. Pois se vocês continuarem a segui-la, estão perdidos e perecerão. Mas se a destruírem, juntamente com suas más obras, por meio do poder do Espírito, vocês viverão. Porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torna escravos medrosos e servis, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito fala no nosso íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. E se somos os seus filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas se vamos participar da sua glória, precisamos também participar dos seus sofrimentos. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante
se compararmos com a glória que ele nos dará mais tarde. Toda a criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois toda a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão, da decadência, em que se encontra e participe da gloriosa liberdade que os filhos de Deus desfrutam. Sabemos que até mesmo a natureza criada geme até agora, como uma mulher que está em trabalho de parto, e mesmo nós, os santos, embora tenhamos o Espírito Santo em nós como uma mostra que nos permite conhecer o sabor da glória futura, também gememos interiormente para sermos libertados da dor e do sofrimento. Nós também esperamos ansiosamente aquele dia quando Deus nos dará plenos direitos, nos adotando como seus filhos, inclusive a redenção dos nossos corpos. Somos salvos por essa esperança. E esperar quer dizer esperar ansiosamente, conseguir algo que não temos. Quem espera aquilo que está vendo? Entretanto, se precisamos continuar a esperar em Deus por algo que ainda não aconteceu, isso nos ensina a esperar com paciência. E desse mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. O Espírito, porém, ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E aquele que conhece todos os corações sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos em harmonia com a própria vontade divina. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos, e ele também os predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem de seu Filho, de tal modo que seu Filho seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, ele também chamou. Não somente chamou, como também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que podemos dizer diante de coisas tão magníficas quanto estas? Se Deus está no nosso lado, quem é que pode estar contra nós? Visto que ele não poupou nem seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Será que certamente não nos dará e de graça todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará, então? Foi Cristo quem morreu por nós e ressuscitou por nossa causa, e agora está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem então pode nos separar do amor de Cristo? Será o sofrimento, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a própria morte, como está escrito? Mas o fato é que, por sermos fiéis ao Senhor, estamos sofrendo perigo de morte a todo instante. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nada poderá nos separar do seu amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados e potestades, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Capítulo 8, Paulo fala sobre esse grande amor que Deus tem por nós, e por isso ele nos deu o seu próprio Espírito para habitar dentro de nós, para morar dentro de nós. A própria essência de Deus habita dentro de nós, e é essa essência, é essa pessoa chamada Espírito Santo que habita dentro de nós, que anda conosco todos os dias, todo o tempo. É ele quem nos capacita a andarmos com Deus e a nos tornarmos parecidos com o seu Filho Jesus e sermos então transformados diariamente. Essa é a graça que é derramada sobre nós todos os dias, e que Paulo está falando aqui no capítulo 8. Aqueles que são filhos de Deus, eles andam guiados pelo Espírito de Deus. Capítulo 9. O que digo é a verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também confirma que não minto. Meu coração está abatido dentro de mim e eu me entristeço amargamente no meu coração, por causa do meu povo, que é a minha raça e o meu sangue.
Para o bem desse povo, eu digo que estaria pronto a ser condenado eternamente, se isso pudesse salvá-los. Ó povo de Israel, Deus lhes deu tanto, mas vocês ainda não querem escutá-lo. Vocês foram adotados como filhos, receberam a glória divina e a aliança. Ele deu-lhes suas leis a fim de que soubessem o que ele deseja que vocês fizessem. Permitiu que o adorassem no templo e deu-lhes promessas maravilhosas. Vocês são descendentes dos patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana do próprio Cristo, que é Deus que reina sobre todas as coisas. Glória a Deus para sempre. Amém. Bem, então as promessas de Deus a Israel ficaram sem valor? Naturalmente que não. Nem todo aquele que é nascido de família judaica é verdadeiramente judeu. O simples fato de terem vindo de descendência de Abraão não os faz, na verdade, filhos de Abraão. As Escrituras dizem que as promessas se destinam somente ao filho de Abraão, Isaque, e aos descendentes de Isaque. Isso significa que nem todos os filhos de Abraão são filhos de Deus, mas somente aqueles que creem na promessa de salvação que ele fez a Abraão. Deus havia prometido: no tempo devido darei um filho a você e a Sara. E anos mais tarde, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. E antes mesmo que as crianças tivessem nascido, antes que tivessem feito qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por causa do que os filhos fizeram, mas por aquele que chama. Deus disse a ela que Esaú, o filho que nasceria primeiro, seria servo de Jacó, seu irmão gêmeo. Como está escrito, escolhi amar Jacó e não Esaú. Será que Deus estava sendo injusto? Claro que não. Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Assim, as misericórdias de Deus não são dadas só porque alguém decide recebê-las ou trabalhar arduamente para consegui-la. São dadas porque Deus tem misericórdia de quem ele quer ter. Pois a Escritura diz ao faraó, rei do Egito: mas conservei a sua vida para mostrar-lhe o meu poder e para anunciar o meu nome em toda a terra. Assim vocês percebem que Deus tem misericórdia de quem ele quer e faz que outros se recusem a ouvi-lo. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus os culpa por não o ouvirem? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem são vocês homens para criticarem a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer àquele que o formou: por que é que você me fez deste jeito? Quando o oleiro faz um vaso de barro, ele não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso bonito para uso especial e outro para uso comum. Será que Deus não tem perfeitamente o direito de mostrar a sua ira e o seu poder contra aqueles que estão prontos para a destruição, aqueles com quem ele tem sido paciente todo esse tempo? E ele também quis mostrar como é grande a sua glória, que ele derramou sobre nós, que somos aqueles de quem ele teve misericórdia, que ele havia preparado para receber a sua glória. Pois nós somos aqueles a quem ele também chamou, quer sejamos judeus ou gentios, como diz a profecia de Oséias: aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde certa vez foi dito: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O profeta Isaías, falando de Israel, clamava que, embora houvesse milhões deles, somente um remanescente seria salvo, pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra e apressará o seu intento. E em outras partes disse Isaías: se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos completamente arrasados como Sodoma e Gomorra. Bem, então o que vamos dizer disso tudo? Tão somente isto, que Deus deu aos gentios a oportunidade de obterem uma justiça que vem da fé, muito embora eles não estivessem realmente buscando a justiça. E os israelitas, porém, que tão arduamente buscavam uma lei que trouxesse justiça, nunca tiveram resultado. E por que não? Porque não a buscavam pela fé, mas por meio de suas boas ações. Assim tropeçaram na pedra de tropeço. Deus os advertiu disso nas Escrituras quando disse: eu coloquei em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que vai fazê-los cair.
Aquele que nela confia jamais será abalado. Capítulo 9, o apóstolo Paulo está falando de tantas coisas, né? Mas uma das coisas que me chama mais atenção é essa questão de nós não termos condições de conhecer a mente de Deus a tal ponto que a gente possa julgar quem é que Deus deve salvar e quem é que Deus deve condenar. Deus, ele é o doador da vida, ele nos dá a nossa vida e ele a toma. Ele nos faz ouvi-lo através da graça e ele também faz nós ficarmos surdos espiritualmente e não darmos ouvido a ele. Essa soberania de Deus, ela está tão além da nossa sabedoria humana que a gente às vezes não consegue dimensionar isso. E é isso muitas vezes que faz a gente achar que Deus é injusto. É isso que faz a gente achar que Deus está agindo de forma a preferir um do que outros, quando isso não é verdade. Mas Deus é soberano em sua vontade. E quem somos nós? Meros filhos mortais, pecadores, que decidimos andar longe de Deus, que decidimos desobedecer a Deus. Porque eu acredito muito que a salvação ela está disponível a todos. Todos, como a palavra de Deus diz. Somos nós que somos endurecidos, que somos obstinados, que somos rebeldes. Nós preferimos amar a nós mesmos e então deixarmos o Senhor. Capítulo 10, para nós finalizarmos a nossa leitura de hoje. Queridos irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração são que os israelitas possam ser salvos. Eu sei que eles têm zelo por Deus, mas esse é um zelo mal dirigido, pois eles não conhecem a justiça que vem de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça. Assim acabam rejeitando a justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para que todo que crer nele seja declarado justo. Pois Moisés escreveu a respeito da justiça que vem da lei. Viverá aquele que fizer o que a lei manda. Entretanto, a justiça que vem pela fé diz: você não precisa fazer uma busca nos céus para encontrar Cristo e trazê-lo aqui embaixo, para que ele o ajude. Ou você não precisa descer aos abismos a fim de fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz a justiça? A palavra, aquela que pregamos, já é de fácil acesso a cada um de nós. De fato, ela está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos anunciando. Pois, se você confessar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo do fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Porque é crendo de coração que um homem se torna reto para com Deus, e com a boca é que se confessa a sua salvação. As Escrituras nos dizem: todo aquele que crê em Deus jamais será decepcionado. Não há diferença entre os judeus e gentios, pois todos eles têm o mesmo Senhor, aquele que dá generosamente de suas riquezas a todos quanto lhes pedem. Porque todo aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo. Como, porém, eles pedirão a ele que os salve, se não crerem nele? E como podem crer nele se nunca ouviram falar dele? E como podem ouvir acerca dele sem que alguém fale a eles? E como é que irão falar sem que sejam enviados? É sobre isso que as Escrituras falam quando afirmam: como são bonitos os pés daqueles que pregam o evangelho da paz com Deus e trazem notícias alegres de coisas boas. Em outras palavras, como são bem-vindos aqueles que vêm anunciando o evangelho. Entretanto, nem todos que ouvem o evangelho o aceitam, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Assim é que a fé vem pelo ouvir o evangelho a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a palavra de Deus? É claro que ouviram, como dizem as Escrituras. A sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Eu pergunto outra vez, será que o povo de Israel não entendeu que Deus daria a sua salvação para outros se eles se recusassem a recebê-la? Sim, pois Moisés já disse: vou fazer o mesmo com Israel, vou provocar ciúmes nele, vou dedicar afeição a um povo que não é meu, provocarei sua ira por meio de uma nação insensata.
E mais tarde Isaías afirmou ousadamente: povos que antes nunca se interessaram por mim, agora estão me procurando. Nações que nunca haviam me procurado, agora estão me encontrando. Mas a respeito de Israel ele disse: mas o meu povo fugiu de mim, enquanto eu, dia após dia, estendia minhas mãos para recebê-lo. Um povo que preferiu seguir seus caminhos errados, fazendo a sua própria vontade. Capítulo 10, ele fala dessa tristeza do coração dele, né? Paulo tinha realmente uma tristeza profunda de olhar para os judeus, olhar para o seu povo, para a nação de qual ele vinha, de que ele era descendente, e perceber que os seus olhos realmente estavam obscurecidos, eles ainda tinham uma venda nos olhos, eles não conseguiam ver Jesus como esse Messias que eles tanto aguardavam. E isso acontece até os dias de hoje. Mas a palavra, ele está dizendo aqui, afirmando para nós que a palavra mesmo dizia sobre isso, fala sobre isso, de que o Senhor provocaria ciúmes em Israel através de gentios serem alcançados, outras nações serem alcançadas. E graças a Deus por isso, porque a salvação de Deus chega até nós por causa disso. É profundo e maravilhoso a gente entender como Paulo vai falando desses mistérios que a palavra de Deus deixa claro hoje para nós. Para os judeus isso era um mistério, mas para nós hoje isso está muito, muito claro. E a gente pode perceber como a justiça de Deus, ela nos alcança, né? A salvação, ela nos alcança, porque os judeus, infelizmente, estavam até certo ponto rejeitando o Senhor Jesus. Amém? Gente, Deus abençoe. Ótimo domingo para vocês. Que o Senhor possa continuar ministrando o coração de vocês. Amanhã a gente começa a semana 51, a partir aqui de Romanos ainda, segunda e terça, né? A gente fica em Romanos ainda, terminando esse livro, essa carta. E aí a gente entra na sequência com Atos e com as outras cartas de Paulo aqui. Nós temos 3 semanas para terminarmos esse ano. Eu gostaria de te encorajar a perseverar. Não desista, não saia desse propósito, permaneça fiel até o fim. Nós vamos terminar esse ano debaixo de uma palavra poderosa, em nome de Jesus, finalizando com o livro de Apocalipse. Amém? Deus abençoe, ótimo domingo, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura, em nome de Jesus.